Maria José vai falar sobre educação do espírito e evangelho, e vai aplicar isso em grande parte à educação das crianças, que era uma predileção de Jesus, né? Deixai vir a mim os pequeninos, etc. Então, foi sorteado para hoje o seguinte trecho do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E caiu Ciência e Temperança. O texto é da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. E começa Emmanuel. Quem sabe precisa ser sóbrio. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contactos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. Então, Emmanuel está dizendo que o saber, apesar de ser uma coisa positiva, não é algo que pode trazer perturbação se não houver sobriedade, humildade do que sabe. É por isso que a ciência, continua ele, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Ele não exclui a religião. No caso, sobretudo, a ciência teológica, a ciência das coisas de Deus. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Intemperança quer dizer falta de sobriedade. E falta de sobriedade, afinal, é falta de humildade. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. A pessoa precisa ponderar, precisa medir, aquilatar o que deve ou não deve ser dito, o que deve ou não deve ser feito. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis. É o que nós não vemos em nosso país. Há uma verdadeira pletora, um acúmulo legislativo, um acúmulo processual. Sobre o processo civil, por exemplo, são 1.200 e tantos artigos do atual Código, e se considera uma grande coisa a redução no projeto do novo Código a 1.000 artigos. Então, uma absoluta falta de sobriedade. Os governos têm uma tendência, sobretudo nos governos presidencialistas, como o nosso, há uma grande quantidade de leis, de decretos, de regulamentos, de medidas provisórias. Tudo isso atenta contra a sobriedade e causa perturbação no meio social. No fundo, falta de humildade. E isso porque essa sobriedade, para não conturbar, quer dizer, para não perturbar
o espírito da multidão. As passeatas recentemente ocorridas no país significam que a multidão está perturbada. E não olvidemos que a temperança, para surtir o efeito, o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. Quer dizer, não pode se afastar da paciência. Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. A piedade não é algo de cima para baixo, não é algo autocrático, é algo compreensivo e amoroso. E é perturbador que até nos procedimentos de desobsessão das casas espíritas, vez por outra falta ao chamado doutrinador sobriedade, temperança, compreensão, humildade, amor, sensibilidade à doença, à chaga espiritual do próximo. O que o evangelizador das desobsessões tem de transmitir é, sobretudo, antes de tudo, compreensão e amor. Não o de cima para baixo. Aliás, minha gente, se lê na literatura espírita que, a rigor, os procedimentos dos encarnados nos processos desobsessivos seria plenamente indispensável. Só em casos muito excepcionais é que, pela afinidade que o espírito tem com a carne e com espíritos encarnados, é que é importante a presença do encarnado no processo desobsessivo. Isso vale para todos nós, apontando justamente no sentido da sobriedade, da temperança, da humildade em tudo que se faça. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza. Às vezes o evangelizador nas desobsessões se torna um tirano, não é? Reprimindo com força, com violência, aquele a quem ele devia, antes de tudo, amar. Isso não quer dizer que não deve existir medidas de segurança nas casas espíritas, menosprezando conquistas alheias. Nada de menosprezo. Quem somos nós? Somos espíritos endividados, somos, no máximo, uma classe média espiritual que não pode contar, após a morte, com a presença divina, nem mesmo com a presença visível de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem somos nós? Então, examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. O obsessor e o obsidiado são apenas irmãos de luta terrestre. Não estão lá embaixo e nós lá em cima. Estamos num nível absolutamente semelhante. E se alguém não está nesse nível semelhante, por humildade não vai nem tomar consciência disso. Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. A gente sabe em sociologia que a cooperação é um processo de aproximação. A competição é um processo de afastamento. As nossas sociedades se baseiam na competição, portanto, na descoesão, no afastamento, na ruptura. Então é preciso
como nós somos ainda muito animais, que a competição que porventura exista seja temperada por fortes doses de cooperação. Vocês estão vendo como a partir da lição evangélica, a partir da lição de Emmanuel, a gente pode fazer uma referência direta à nossa sociedade do aqui e do agora. Então, pode ser. Quem faz a prece? Sueli, você vai fazer a prece inicial, segunda programação. Vem para cá, vem. O pessoal não vai vir, não, Sueli. Vou tirar. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. É muita alegria a gente estar de volta aqui, sempre com a oportunidade de refletir. Os estudos desta casa estão sempre baseados no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Então, tudo isso aí serve para nós, espíritos. Não importa em que estágio nós estejamos, somos espíritos. E o tema de hoje é o tema de educação. E aí vou me detalhar mais a educação da criança, mas serve também para a educação do espírito em geral, né? O espírito não tem idade. O espírito apresenta experiências. Essas experiências podem ser longas ou curtas, mas apresenta experiências. Então nós vamos ver aqui o Evangelho de Jesus na educação das crianças. Foi esse o tema que eu coloquei aqui. De antemão, vou dizer que a maioria dos desenhos tirados da evangelização a qual eu coordeno. Então, eu aproveitei muitos desenhos de muito tempo e saí guardando. Quando quis exatamente falar desse tema, eu escaneei alguns desenhos e coloquei como pano de fundo de umas crianças, né? Então, aqui, evangelizar a família é um compromisso de todos nós. Então, estamos falando da família, do agrupamento de espíritos. Evangelizar é despertar Jesus nos corações, nos disse Emmanuel através de Chico Xavier. E Jesus, muito bem, como mestre, como aquele que ensina, disse-nos exatamente: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Foi quando Jesus disse exatamente que a nossa pureza de coração deveria ser semelhante à criança. Ele usou essa simbologia da criança, da infância, da pureza de coração. Então, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele faz esse convite a todos nós: bem-aventurados os puros de coração. E ele refere-se exatamente às crianças como símbolo dessa pureza. E aí nós temos um desenho de uma criança, e eu coloquei aqui uma frase de Amélia Rodrigues, onde diz: a evangelização é a melhor contribuição que pode ser oferecida ao espírito encarnado em seu processo evolutivo. Quando nós nos referimos à educação, no sentido de que o lar é a primeira escola, a terra é a grande escola, mas as primeiras lições que nós recebemos dos valores morais devem ser dentro do lar. É a primeira escola. E aí, quando nós dizemos a educação, como a palavra mesmo sugere, é tirar de dentro.
Então é tirar de dentro e modelar melhor, dar uma organizada, dar um rumo melhor ao que tem dentro. Então ele diz exatamente que a melhor contribuição para nós encarnados é uma questão de educação. E o processo educativo, ele não para, ele é contínuo. Nós estamos sempre em formação. Não tem ninguém aqui já pronto, eu já estou educado. Porque ao longo das experiências é que nós vamos ser testados como está o nosso processo de autoeducação, de transformação, de renovação interior. E aí diz uma coisa aqui, a missão de Jesus é a educação. A proposta de Jesus é a pedagogia do amor. É uma proposta educativa. Diz exatamente assim, a missão de Jesus é a educação, a renovação e a regeneração da humanidade, preparando o reino de Deus na terra, que ocorrerá com o desabrochar do reino de cada um. Esse reino da terra ao qual ele se refere, essa transformação da humanidade, essa renovação, esse reino que está dentro de cada um. Então, a humanidade só poderá ser renovada, só poderá ser educada ou reeducada a partir da reeducação de cada um de nós. Todos os nobres e grandes exemplos de edificação começam impreterivelmente por Jesus, o grande educador de almas. Ninguém conseguiu, como ele, ser o exemplo fiel do Pai e, ao mesmo tempo, traçar um modelo de sabedoria e humildade para o mundo. Nós temos a melhor e maior referência de educação, que é Jesus. O espírito mais perfeito que já adentrou o planeta Terra. Então, Jesus é o grande pescador de almas, é o médico, é o mestre, é o amigo, é o educador. Então, aqui nós podemos dizer que quando o chamaram de bom, ele não aceitou esse título, proclamando que bom era mesmo o Pai que estava no céu. Mas ele aceitou o título de mestre, aquele que ensina, e o foi e o é por excelência. Nós somos os eternos aprendizes, e o Mestre Jesus é o grande educador, o grande mestre. Jesus mostrou a necessidade de se cuidar muito cedo na infância da educação espiritual do homem, porque é nesta fase que a conquista do reino de Deus vai favorecer o espírito reencarnado com a recepção de novos valores educativos, cujas bases e essências estão todas no Evangelho do Cristo. Então, Jesus realmente nos mostrou isso, que desde criança, desde pequeno, precisamos educar. E aí a gente vai lembrar de uma frase que eu gosto muito, não sei se é porque eu trabalho também na área da educação, educar-se para educar. A gente precisa ser a referência, a gente precisa ser o exemplo, para que o nosso discurso seja coerente com a prática. Então é preciso que a gente ofereça aquele espírito recém-chegado, e aí na fase da infância é onde melhor o espírito consegue aprender, apreender os novos valores. A criança, naquela fase, esse espírito traz também seu patrimônio de experiências, mas é preciso que vá sendo colocado para fora aos poucos, conforme a idade, porque a natureza não dá saltos. É preciso cumprir as etapas que o organismo biológico exige. É preciso acompanhar a maturidade dessa criança. E ela vai mostrando, ela vai colocando para fora a que ela veio, o que é que ela trouxe. E se ela trouxe algo conflituoso, desorganizado, o que está educando precisa ter essa percepção, identificar as más tendências e estimular o que é bom para que não se perca. Então, é nessa fase da infância a melhor época para que possa receber os novos valores educativos.
André Luiz, o espírito, né, nos lembra que as nossas crianças são espíritos com grande experiência, nem sempre positiva, e muitas vezes de doloroso resgate. E que esse resgate só não se fará mediante a reforma íntima, a mudança de atitudes, a troca de tendências inferiores por aprendizagem de amor e prática do bem, desde a mais tenra idade. Então, a criança que chega às nossas mãos é um espírito que tem experiência. E não vá nenhum de nós aqui achando porque é um anjinho. É um anjinho? É. Na nossa linguagem afetuosa, a gente olha aquela criança tão pequena e a gente fica enternecido pela criança. É a simbologia da pureza. Mas a gente tem que compreender que trata-se de um espírito. E um espírito com experiências também não positivas. Quando a gente diz não positivas, são aquelas dolorosas, que é preciso que a gente possa lhes oferecer recursos mais seguros, amparo, amor, compreensão, para que esse espírito possa ir fazendo a sua corrigenda necessária. Então, a gente observa aqui que a mudança de atitude, através da reforma íntima, que é a consequência disso, a troca das tendências inferiores por aprendizagem de amor e prática do bem. Então, desde o início, um dia perguntaram a Divaldo Franco: Divaldo, eu estou preocupado porque eu tenho uma criança em casa e eu gostaria de saber em qual idade pode começar a evangelização dessa criança. E Divaldo pergunta a esta mãe: que idade tem a criança? Só tem 3 anos, Divaldo. Então você já está atrasado 3 anos. Porque o espírito já pode ser educado ainda no ventre. O pensamento é uma das ferramentas para que a gente possa fazer a comunicação com o mundo espiritual. Então é preciso compreender que desde que saibamos já da presença desse espírito que já está sendo concebido no ventre materno, nós já precisamos começar a emitir pensamentos positivos, porque aquele espírito vai precisar. Somos nós. Somos esses espíritos, já que já estamos alguns anos de experiência como encarnados. Mas começamos também esse mesmo processo. E Jesus diz: vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Ora, é de grande responsabilidade nossa, como educadores, como pais, como tutores, como gestores de instituições que trabalham com crianças, como sociedade. Não podemos desamparar os pequeninos. Nós não sabemos que trazem esses espíritos. Aqueles que batem à nossa porta, aqueles que chegam ao nosso coração, nós não conhecemos. Então, muitos pais ficam aflitos quando chegam para reclamar, para desabafar, ou numa entrevista na nossa casa, que não é diferente das demais. Olha, Maria José, era um doce quando tinha até 10 anos, depois virou. Está rebelde, respondão, só quer isso, não quer aquilo. O que foi que houve? Onde foi que eu errei? Aí a gente diz: oh, meu Deus, eles estão mostrando agora o patrimônio que tem. É nessa fase que começa o conflito do organismo biológico, a ação dos hormônios que também interferem no humor, juntamente com o afloramento das experiências, os lampejos das experiências, do patrimônio que já aquele espírito tem. Então, tudo se mistura e o próprio espírito não se identifica, não sabe às vezes o que quer. Tem dia que está alegre, tem dia que está triste, tem dia que quer uma coisa, tem dia que rejeita aquela mesma coisa. Então, é uma fase de transição inquieta. Ou o oposto, introvertida demais, fechado demais, conflituoso demais. Então, é preciso que nós prestemos atenção e a gente pode, sim, oferecer o que há de melhor no sentido espiritual.
Quando nós falamos de oferecer o melhor, não são coisas materiais. São as coisas verdadeiras que fazem parte da alma, daquilo que ladrão não rouba. Então é preciso que a gente tenha isso em mente. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. É claro que isso é importante. Nós estamos mergulhados na carne, nós estamos mergulhados no mundo material e é preciso das coisas, é preciso se alimentar, é preciso vestir, é preciso calçar. Agora, é imprescindível o abrigo moral, que assegura ao espírito renascente o clima de trabalho necessário para a sua sublimação. Então, não é encher aquela criança de presentes, de coisas que muitas e muitas vezes é supérfluo para as suas necessidades. Mas, acima de tudo, os valores do espírito, os valores morais, para que possam ficar bem solidificados e essa criança atravesse as fases seguintes de sua vida com segurança, sabendo que tem um referencial, sabendo que tem um norte de valores ao qual ela possa tomar como exemplos. Educar é seguir as pegadas luminosas de Jesus, rompendo as algemas da ignorância e esparzindo a liberdade de movimentação espiritual pelos nobres caminhos do progresso. Viana de Carvalho fez essa referência quando exatamente quis reforçar a ideia de que seguir as pegadas luminosas de Jesus é exatamente as melhores recomendações do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si. A partir deste grande mandamento, todos os demais serão obedecidos. Então é preciso que nós entendamos que o melhor roteiro é aquele oferecido por Jesus. E a doutrina dos espíritos vem também reforçar isso naquela página, o homem de bem. Então os pais, os educadores, os tutores, os gestores, não se preocupem em formar filhos bonitos, ricos. Se preocupem em formar filhos de bem, homens de bem, que é o melhor investimento. O espírito na infância é comparado ao terreno fértil da parábola do semeador. As sementes que ali semearmos germinarão fortes e viçosas, contribuindo de forma preponderante na formação moral do futuro adulto. Então a gente vai lembrar que na parábola do semeador, Jesus compara exatamente que aquele que saiu a semear, colocou a semente em diversos tipos de solo. Solos pedregosos não davam condições de germinação. Mas aí até ele começar a lançar a semente em um solo que pôde germinar, o que a gente pode chamar de fértil, então esse era o seu papel. E nós, independente de sermos pais, tios, avós ou não, biologicamente falando, mas com o compromisso de ver esses espíritos recém-chegados, nós seremos sim os semeadores. Aquele que também trabalha no processo de evangelização, numa casa espírita ou numa outra casa religiosa, também está fazendo o papel de semeador. Aquele que se encontra em casa, nos cuidados de sua família, também é o semeador. É o semeador do bem, é o semeador do amor, é o semeador da luz, é o semeador da paz. E não tem coisa melhor do que semear para uma criança. Mostrar exatamente as coisas do mundo, mas o amor. Mostrar exatamente, ela vai ver, inevitavelmente, que a mídia mostra as guerras, os conflitos que existem no mundo, mas ensinar-lhes a paz. Então é preciso que ela aprenda dentro de casa a paz,
o amor, a união, a solidariedade, a generosidade, a humildade, a mansuetude deve ser ensinada pelo exemplo daqueles que estão convivendo com esse espírito. Meimei, esse espírito maravilhoso, nos traz conduzirmos o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus, é consagrarmos a nossa vida a uma experiência mais sublime do mundo, a serviço da humanidade, na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Então, quando a gente está no papel de conduzir aquele recém-chegado para um caminho melhor, nós somos responsáveis, sim. Há uma página que nos adverte na doutrina. Qual é a responsabilidade de um pai, dos pais, em relação aos filhos que não quiseram seguir o caminho do bem? Então, a responsabilidade é que os pais deveriam ou deverão sempre ensinar-lhes o que é melhor e ser exemplo disso. Se esses filhos não seguem, esses filhos responderão pelos seus atos, porque na lei de Deus é de equilíbrio, é de ação e reação, é de reajuste, não é de castigo. A cada um segundo as suas obras. O que plantarmos, colheremos. E se for o contrário, pais negligentes, que não souberam conduzir os seus filhos para um caminho melhor, também responderão pelas consequências. Então, se nós estamos no papel daquele que semeia, daquele que está com a responsabilidade de educar, nós deveremos sim ser responsáveis, porque nos foram confiados esses espíritos recém-chegados. E esses espíritos recém-chegados não são anjinhos. São espíritos como nós, com conflitos, com problemas, com angústias, com euforias, com momentos mais depressivos. Então, a gente preste bem atenção. Aqueles que estão em nossa companhia, o que é que eles nos pedem? O que é que estamos oferecendo a eles? Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento sobre a luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade na direção do mundo redimido de amanhã. Então, Emmanuel, em outras palavras, também reforça o que outros espíritos também nos trazem de contribuição. É sempre chamando a atenção para que a gente ajude esse espírito na sua educação, no amparo, sempre à luz do Cristo, sempre à luz das lições evangélicas de Jesus. Nas casas espíritas, onde há o trabalho de evangelização, sempre é pautado o ensinamento de Jesus sobre a luz do Espiritismo, mas vivendo a conduta evangélica, procurando aplicar o ensinamento trazido há mais de 2000 anos para o dia a dia. Se Jesus falava exatamente da fé, como trazer esse tema hoje? Então, a gente tem recursos muito variados para que possa trazer à criança, aqueles que estão na condição de evangelizando, para que eles possam compreender na aplicação de suas vidas. E não ficar só naquele contexto lá, sem compreender o que é que isso significa para nossas vidas. Jesus, em sua pedagogia do amor, trouxe exatamente essas histórias, essas lições, esses exemplos, dentro de uma pauta pedagógica onde a gente possa aprender. E é muito bom isso, porque a gente só aprende aquilo que a gente realmente consegue compreender. Ah, eu sei o que isso quer dizer para mim. Se não é dentro da minha casa, pode ser na casa de um amigo, pode ser na casa de um parente, mas aquela situação, ela é projetada em cima daquelas lições do Evangelho. Então, isso é muito bom, porque criança, principalmente, precisa desses exemplos, dessas historinhas,
para que ela possa compreender melhor do que nós estamos falando. Amélia Rodrigues ainda nos diz: a tarefa de educação é de relevância, enquanto que a de evangelização é de urgência salvadora. A educação é de relevância e a evangelização é de urgência salvadora. Porque ali é o processo de transformação, de melhoramento, de aperfeiçoamento. Quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida. Quem educa cria valores éticos culturais para uma vivência nobre e ditosa. E quem evangeliza liberta para uma vida feliz. Então é muito bom que a gente possa juntar, né, esse processo de instruir, de educar e de evangelizar. Porque a educação, ela realmente, né, o processo de instrução é de informação. O processo também de educação é de formação. E o processo de evangelização é de transformação. Então é preciso compreender que evangelizar é trazer Jesus de volta ao solo infantil como uma bênção de alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode mesmo a gente ter ideia da dimensão desse trabalho. Só sabe realmente aquele que consegue já ter uma visão do mundo espiritual. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade. A nossa grande esperança é esta. É que a humanidade compreenda, enfim, a que veio Jesus. Qual é a boa nova? Para que Jesus veio mesmo? Para quem? Para os enfermos. Ele não veio para os sãos. Ele veio exatamente para mostrar àqueles que apresentavam as suas perturbações, os seus conflitos, as suas distonias, para que possam todos se ajustarem e conseguirem a perfeição. Então, é do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor, que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Então, o lar, sendo um templo de luz e de amor, já é um grande berço para que esse espírito possa encontrar nele os recursos necessários para o seu processo de aperfeiçoamento. Então, é importante isso. A liberdade e o determinismo devem ser dosados. Atenção, quem são pais. A liberdade e o determinismo na dose certa. Não podemos ser opressores, né, autoritários demais, nem permissivos demais. A gente precisa compreender isso. Não educa muito. É preferível no processo de formação que se dê mais não do que sim. Agora, que o não seja não e que o sim seja sim. Não pode ser um não de manhã e o dia todinho aquela criatura no nosso pé tentando fazer a gente mudar de ideia e no fim do dia a gente dá o sim. Não é verdade? Porque eles sabem onde é o ponto fraco da gente. Falta só algumas horas, eu sei como abordar, sei fazer o carinho necessário, sei como pegar naquela hora e arrancar um sim. Então é preciso que a gente esteja atento. Agora, também a gente não pode ser aqueles pais autoritários demais, que não dá espaço nunca de ouvir, de conhecer a ideia do outro. É preciso que a gente tenha equilíbrio, saiba dosar de acordo com a faixa etária da criança. A gente não pode realmente querer que uma criança de 3 anos tenha uma compreensão de uma de 10. E não pode falar com uma de 10 como se ela tivesse com uma de 3, que tivesse 3 anos. A gente precisa compreender cada faixa etária. Às vezes há uma inversão grande dessas coisas. Muitas vezes a criança já sabe que pode utilizar aquele tipo de comportamento para convencer.
para sensibilizar. Então, às vezes, uma criança de 10 anos se comporta como uma de 3. Então, é preciso que a gente vá prestando atenção. São espíritos. Não tem 3 e 10 anos, não. São espíritos. É preciso dosar de acordo com a faixa etária da criança. Contudo, orientação e amor é algo que os pais jamais devem prescindir na educação de seus filhos, sejam eles de que idade for. Não importa qual a idade, é preciso sim, né? O amor e a orientação, o contato com a natureza, a apreciação da arte, da literatura, são outros fatores positivos na educação e até mesmo na reeducação dos pais, que podem até mesmo aprender a admirar o belo junto com seus filhos. Quantos aqui não já aprenderam e aprendem com os filhos? Às vezes as escolas estimulam muito literatura positiva para as crianças. E às vezes os pais, para participarem daquele processo de aprendizagem, acabam aprendendo historinhas, conhecendo novos autores, metodologias novas que facilitam muito o processo da aprendizagem. Então, há uma troca. Os pais ensinam, mas também aprendem. Os filhos aprendem, mas também ensinam. A prática do Evangelho no lar contribui enormemente para a educação das nossas crianças. Quem já pode realizar em sua casa o Evangelho no lar, vai ver que maravilha que é. Reservar um dia na semana, naquele determinado horário, pode ser uns 20 minutos a 30 minutos, e naquele instante reunir aqueles que estão em casa, faz uma oração, lê uma página edificante de um livro, faz uma reflexão juntos e uma prece, onde possa envolver todos aqueles que necessitam da paz, do amor, da luz. E se esse compromisso ele é seguido uma vez na semana, na mesma hora, claro que nós estamos convidando a espiritualidade amiga para estar conosco, nos beneficiando. Então, é uma coisa maravilhosa, porque as crianças também vão aprendendo, vão educando-se. A educação que os pais fornecem aos filhos serve de ensino, inclusive para os desencarnados. Nós sabemos que nesse momento em que o pai está orientando, educando um filho, pode ser que um desencarnado esteja ali, trazido pela necessidade, porque não teve ou não prestou atenção quando teve a oportunidade de receber aquela mesma orientação. Então, se for necessário, os assistentes espirituais trazem esses espíritos para também ouvir aquelas orientações. Então, a gente não só educa o encarnado, a gente também tem possibilidade de educar os desencarnados. Somos o leme de nossos filhos, somos o único exemplo que eles possuem dentro de um círculo ainda restrito, que é o ambiente familiar, que é o nosso lar, né? Os filhos imitam seus pais a todo instante. Se os pais proferem palavras